E agora nos honra com a presença o Pedro Almeida, da Solis Invertes. Pedro, por favor, agora a palavra é toda sua. Meu nome é Pedro, sou engenheiro de pré-vendas na Solis do Brasil. Primeiro gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, participando de mais um fórum de geração distribuída como palestrante. Hoje o tema da minha apresentação vai ser detecção proativa de arcos elétricos utilizando os inversores da Solis. O tema da minha apresentação hoje é a detecção de arcos elétricos utilizando os inversores da Solis. Primeiro gostaria de falar aqui, fazer uma breve introdução sobre a nossa empresa, para quem ainda não conhece a Solis. Então, a Solis é um fabricante global de inversores do tipo string. Nós trabalhamos com inversores na faixa de potência de 700 watts até 255 kW. Então, aqui no Brasil, nós trabalhamos com mais de 40 modelos de inversores, entre equipamentos monofásicos, trifásicos e também com armazenamento de energia. Em termos de capacidade instalada, temos cerca de 30 gigawatts distribuídos por mais de 100 países ao redor do mundo, sendo que são 2 gigawatts instalados só aqui no Brasil. Né? Falando sobre as nossas operações aqui no Brasil, né, um ponto que eu gosto de enfatizar é que os nossos clientes eles contam não só com equipamentos de qualidade, de confiabilidade, mas também com a parte de suporte técnico de pós-vendas, um suporte técnico de excelência. Tá? Então, atualmente, a gente conta com um escritório principal localizado na região de Campinas, interior de São Paulo, onde temos um escritório, um galpão com equipamentos, com peças sobressalentes. Também temos uma equipe de suporte técnico distribuída por todas as regiões do país, então conseguimos atender todos os clientes distribuídos pelo país, todos os dias da semana, de domingo a domingo, né? E aqui um ponto interessante, né, a questão da resposta no suporte técnico, né? Então, se a gente for notar o tempo de primeira resposta, ou seja, aquele tempo, você manda uma mensagem para o nosso suporte técnico, pede para falar com o nosso atendimento pessoal, né? Esse tempo aqui é menor do que 2 minutos, tá? Então, o nosso suporte técnico é um suporte eficiente, rápido, né, o que garante uma boa satisfação para os nossos clientes aqui para o mercado brasileiro. Falando aqui rapidamente também sobre a nossa linha de produtos, né, antes de iniciar propriamente o tema de arcos elétricos, né, eu não vou estar discutindo aqui todos os modelos, porque o tempo é curto, né, e a gente tem bastante modelos. Né, mas aqui enfatizando a nossa nova linha de inversores, que são os modelos da linha S5 e S6, são inversores até a potência de 75 kW, tanto inversores monofásicos quanto inversores trifásicos. O diferencial desses inversores é que eles foram projetados justamente para serem compatíveis com módulos de maior potência, módulos acima de 500, 550, 600 ou até 700 watts. São justamente aqueles módulos que trabalham com uma maior corrente de operação, uma maior corrente de curto-circuito. Então, atualmente, a gente tem no mercado módulos que têm corrente de operação, né, de curto-circuito de 16, 17, 18 amperes. Então, esses inversores da linha S5 e S6 vieram para o mercado justamente para serem compatíveis com essa nova linha de módulos, né, que está sendo introduzida aqui no mercado brasileiro. Um outro diferencial aqui dessa nova linha de inversores S5 e S6 também é a sobrecarga, né? Ou seja, a relação entre a potência dos módulos, potência total do sistema fotovoltaico e a potência nominal do inversor. Então, essa linha S5 e S6, no caso dos inversores monofásicos, ela tem uma sobrecarga que pode chegar até 70%. Né? Então, por exemplo, um inversor de 3 kW, ele suporta até 5,1 kWp de módulos. Um outro lançamento, né, também, antes disso, aliás, né, também estamos trazendo para o mercado brasileiro a linha de inversores de 37,5 kW. Né? Por que 37,5? Né? Porque 37,5 vezes 2 dá 75 kW. E essa nova linha de inversores ela vem justamente em 220 volts. Então, atualmente, a Solis tem duas linhas de inversores de soluções para sistemas de 75 kW. O nosso inversor padrão, de 75 kW em 380 volts, que é aquele inversor que suporta 70% de sobrecarga, etc. Né? E também temos o inversor em 220 volts, 37,5. Né? Então, é possível formar um sistema de 75 kW através de dois inversores de 37,5 em conjunto. Né? Um outro modelo aqui de equipamento, né, que não é exatamente um lançamento, mas é o nosso inversor de 250 kW, né, que é a nossa aposta para o mercado de geração centralizada. Então, esse inversor ele tem algumas características particulares, né? É um inversor que opera em 1.500 volts no lado de corrente contínua, trabalha com 600 volts no lado de corrente, 800 volts no lado de corrente alternada e também é compatível com os módulos de alta potência, né? Módulos acima de 600 watts. Então, é uma solução ideal para o mercado de geração, de mini geração distribuída e também de geração centralizada.
É que um outro diferencial desse inversor de 250K é justamente o sistema de refrigeração, um sistema totalmente patenteado, criado pela Solis e patenteado pela nossa empresa, né? Então, comparado aqui esse inversor com outros modelos disponíveis no mercado, a gente tem uma potência de saída maior em temperaturas mais elevadas, né? Então, ele consegue ter ali um aumento de potência de saída, cerca de 5, 7% a mais do que outros modelos disponíveis no mercado, a uma temperatura de 50 graus Celsius. Aqui mostrando algumas fotos, né, alguns projetos realizados pela Solis aqui no Brasil, né? Então, essa aqui é uma planta de 2,5 megas, utilizando um inversor de 125. Né? Esse aqui já é uma usina de maior porte, são 300 megas, utilizando um inversor de 250 kW. Esse aqui é um projeto na China. Tá? E aqui é uma última foto, né, que são os inversores de 250K aplicados aqui no Brasil. Essa aqui é uma usina de 5 kW no estado de Minas Gerais. Essa aqui é a mesma usina utilizando o inversor de 250K da Solis, né? E aqui a gente entra no tema propriamente dito, né, dessa apresentação, que é a detecção e proteção de arcos elétricos utilizando os nossos inversores, né? Então, primeiro a gente tem que definir o que é um arco elétrico, né? Então, um arco elétrico é um fenômeno que ocorre basicamente quando você tem a passagem de corrente por um meio isolante, um meio dielétrico, que geralmente é o ar, né? Então, o que ocorre, né? Normalmente você tem um condutor, onde ele tem uma continuidade elétrica, e por algum motivo você tem uma interrupção na passagem de corrente nesse condutor. Pode ser um dano mecânico, alguma corrosão, algum conector mal encaixado, etc. Então, isso te gera um ponto quente. Esse ponto quente ele vai evoluindo, vai destruindo a isolação daquele condutor, até que você tem o rompimento desse condutor, né? E a corrente elétrica ela passa a ser conduzida pelo ar, que geralmente é um meio isolante. Tá? Então, o arco elétrico ele é um fenômeno de alta intensidade, né? Então ele ocorre em temperaturas elevadíssimas, acima de 2.000, 3.000 graus Celsius, tá? E esse arco elétrico, esse fenômeno, ele pode evoluir para um incêndio na instalação fotovoltaica ou se propagar para as demais instalações adjacentes àquele sistema elétrico, né? Então, justamente para prevenir esse tipo de situação, né, onde você tem um incêndio na instalação do cliente, é que são adotadas medidas proativas utilizando os inversores fotovoltaicos, né? E aí, nesse caso do arco elétrico, a gente conta com esse tipo de proteção, que é integrada no próprio inversor, né, que é chamada proteção AFCI. Né? A AFCI é uma sigla em inglês, que basicamente significa detecção e interrupção de arcos elétricos, né? Então, qual que é a função do AFCI, né? Ele é basicamente um software integrado no inversor. Ele faz com que o inversor monitore a todo tempo o sistema fotovoltaico, né? Então, através desse monitoramento, no momento que o inversor detecta que existe alguma anomalia, tanto no lado de corrente contínua quanto no lado de corrente alternada, esse circuito vai interromper a geração do sistema fotovoltaico de forma com que esse arco elétrico seja suprimido, né, que não cause mais danos ao sistema fotovoltaico, né? Então, dentro do sistema fotovoltaico, a gente tem uma conjunção de fatores que podem estar levando a um arco elétrico, né? Primeiro, a gente está trabalhando com níveis de tensão elevados, nível de tensão de 600 volts, no caso dos inversores monofásicos, e até maiores, né? 1.000, 1.100 volts, 1.500 volts, no caso dos inversores trifásicos, né? Quanto maior o nível de tensão do sistema fotovoltaico, maior vai ser a energia disponível na alimentação desse arco elétrico, mais difícil vai ser a interrupção do arco elétrico, né? Então, esse é um ponto que tem que ser prestado atenção, né? E justamente essa é uma das funções do AFCI, interromper o arco elétrico antes que ele consiga danificar o sistema fotovoltaico. E, além disso, a gente tem numerosas conexões dentro de um sistema fotovoltaico. Você tem inúmeros painéis, né, centenas, milhares de painéis fotovoltaicos, você tem estruturas metálicas, tem a parte de cabeamento, conectores MC4, conexões na string box, conexões nos inversores. Então, são milhares de conexões. Qualquer conexão que esteja mal encaixada, corroída, danificada, etc., pode evoluir por um arco elétrico, né, e gerar consequências desastrosas para o sistema fotovoltaico, né? Então, qual que é o perigo do arco elétrico dentro de um sistema fotovoltaico, né? Então, como eu tinha mencionado, o nível de tensão está diretamente associado com a intensidade do arco elétrico. Quanto maior o nível de tensão, maior vai ser a intensidade desse arco elétrico, mais difícil vai ser você interromper, né, e manter a segurança do teu sistema fotovoltaico,
né? E uma coisa interessante também do arco elétrico, né, é que ele pode se desenvolver em correntes baixas, né? Correntes menores do que a corrente nominal do sistema fotovoltaico, né? Você pode ter a ocorrência de um arco elétrico com uma baixa intensidade de radiação, né? E esse arco elétrico ele vai ser mantido, né, vai estar danificando o teu sistema mesmo com a corrente baixa, né? Mas ele é um fenômeno que ocorre em altas temperaturas. Então, o arco elétrico, né, ele pode ocorrer aqui, por exemplo, num módulo fotovoltaico, de uma célula fotovoltaica em direção ao frame metálico, né, que é uma estrutura que está aterrada. Então, esse arco elétrico vai danificar o módulo, vai danificar as células, comprometer o desempenho desse módulo, né, reduzir a eficiência daquele sistema. O arco elétrico ele também pode ocorrer dentro de uma string box, por exemplo. Então, a string box você tem diversas conexões, tem chave seccionadora, tem DPS, etc. Qualquer conexão mal feita ou uma string box que era para uso interno foi utilizada em ambiente externo, tudo isso pode gerar um arco elétrico, está danificando uma seccionadora ou qualquer outro componente, né? Aqui nessa figura a gente tem uma chave seccionadora que foi danificada justamente pela ocorrência de um arco elétrico, né? Então, existem diversas situações onde esse arco elétrico pode ocorrer dentro de um sistema fotovoltaico, né? E aqui, né, o problema é que o arco elétrico ele não fica contido dentro do sistema fotovoltaico, né? Um incêndio ele pode estar danificando tanto o sistema fotovoltaico, né, o arranjo fotovoltaico, mas ele também pode se propagar para as demais instalações adjacentes àquele sistema, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma residência, se ocorre um arco elétrico no meu sistema fotovoltaico, em cima do meu telhado, né, esse incêndio pode se propagar aqui para as demais instalações, né? Ou a mesma coisa pode acontecer dentro de um hospital, dentro de um comércio, etc. Tá? E aí, só para finalizar, eu coloquei aqui um resumo, né, do que é a função AFCI. Então, o AFCI é uma função integrada nos inversores da Solis, tá? Tanto os inversores monofásicos e trifásicos, linha 4G, 5G, S5 e S6, né? Em relação à regulamentação, aqui no Brasil ainda não existe uma regulamentação específica sobre o tema. O máximo que a gente tem é a 16690, que aborda brevemente esse tema, né, mas não te dá nenhuma obrigatoriedade de ter esse tipo de sistema dentro do arranjo fotovoltaico, né? E aí, por fim, né, uma das funções dos inversores também é a parte de monitoramento, né? Então, o inversor ele tem que ser responsável por detectar, por interromper o arco elétrico, né? Mas ele também tem que mandar essas informações para o nosso sistema de monitoramento. E aí, nesse caso, o cliente, né, o integrador, etc., a própria Solis recebe uma mensagem no seu sistema de monitoramento te informando: olha, ocorreu um arco elétrico aqui, você precisa tomar as ações necessárias, verificar teu sistema de forma a interromper e retornar a geração do sistema fotovoltaico. Tá? Então, esse aqui é basicamente um resumo dessas funções, né? E com isso eu encerro minha apresentação. Tá? Agradeço a atenção de todos, fico à disposição para mais perguntas depois. Tá? Então, muito obrigado.